Boa noite a você no Brasil inteirinho, em tantos lugares. Estamos aqui de volta, programa Além da Notícia. Muito felizes, mais uma semana em que aqui nos encontramos pelas ondas da Canção Nova. A você da nossa família, espalhada em todo este território nacional, obrigado. Outras pessoas agora em outras partes do mundo, em outros continentes também. Boa noite, bom dia para vocês que nos acompanham aí, aqui na América, ainda tarde em alguns lugares. Olha, é muito bom nós nos encontrarmos mais uma vez e aqui no nosso programa sempre temas importantes. Hoje nós queremos falar sobre um tema atualíssimo e necessário que seja abordado. É justamente devido a esta necessidade que vamos falar sobre vilipêndio e ataque à fé pela arte. E hoje nós tivemos uma importante ajuda na abordagem deste tema. A CNBB hoje oficialmente se manifestou sobre o tema. Daqui a pouco, oportunamente, vamos trazer a palavra da presidência da CNBB sobre este assunto e vamos ouvir também o que disse a presidência da CNBB depois de uma semana de reunião que houve aqui em Brasília. Pois bem, gente, olha, vilipendiar é sinônimo de desrespeitar, ultrajar, menosprezar, sendo admitido através de qualquer meio de execução, palavras, gestos e escrita. O Código Penal, artigo 208, tipifica o crime de vilipêndio público de ato ou objeto de culto religioso, sendo necessário que a conduta recaia sobre ato religioso ou sobre objeto de culto religioso e que ocorra em público. Hoje, o Além da Notícia abordará os crimes de vilipêndio contra culto religioso e os frequentes ataques contra a fé cristã aqui em nosso Brasil. Para falar sobre este assunto, temos aqui um convidado especial que já quero cumprimentar, Dr. Yuri Soares de Mello, escritor e jurista. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Ronaldo. Boa noite aos nossos telespectadores. É uma honra muito grande estar aqui com você para a gente poder debater esse tema, que é um tema de extrema importância dentro da sociedade brasileira hoje, que está sendo muito discutido. Então, vamos trazer aqui as diferenças, os aspectos jurídicos, os aspectos sociais. Espero que tenhamos um grande debate aqui. Também os aspectos culturais que eu sei que o senhor vai abordar. Exatamente. E estamos aqui com ela, trouxe a Constituição, a mãe da nossa nação, Constituição Federal. Exato. Pois bem, olha, doutor Yuri é palestrante, 3 livros publicados em Direito Penal, Processual, Civil e Direito da Pessoa com Deficiência, formado há 25 anos em Direito e também é psicanalista. Perguntei como é que ele deu conta de fazer tanta coisa assim tão jovem. Doutor Yuri, vilipêndio, o que quer dizer isso? Que crime é este? Pois é, esse é um crime do artigo 208, que basicamente significa você desmerecer os símbolos religiosos, as percepções religiosas. Você tratar a percepção religiosa, qualquer que seja ela, como sendo um ato menor. O Brasil é um Estado não confessional. Nós adotamos dentro da nossa legislação todas as religiões, e todas as religiões devem ser efetivamente respeitadas, sem discriminação com nenhuma. Cada um com sua peculiaridade de culto, isso é respeitado no Brasil. Inclusive, existem países que não têm essa liberdade como aqui no Brasil tem. Uma vez existindo essa liberdade, que proporciona ao cidadão cultuar aquilo que ele acha que é importante para a sua vida, tem a legislação penal que faz com que você, que dê garantia de respeito a esse direito. Por exemplo, quem desrespeitar, no caso do crime do artigo 208, pode sofrer um apenamento aí de 3 meses a 1 ano, que é um crime de detenção. A diferença entre o crime de detenção para o reclusão é o seguinte, é o regime de cumprimento. O detenção você começa no regime semiaberto e aberto, e no regime de reclusão você já começa no fechado. Já não pode sair nem para trabalhar. Agora, o problema maior, e que eu acho que está tendo dificuldade com esse artigo, com essa legislação aí penal, é que se tornou uma legislação muito insubsistente. O apenamento é mínimo, parece uma brincadeira. Quando o senhor está nos falando desse apenamento aí, e ele ainda pode ser trocado por multa. Sim, não só multa, prestação de serviços a comunidades, né? Multa pecuniária. Isso quer dizer o seguinte, quem tem cometido esses crimes contra a fé cristã, contra os símbolos religiosos, está pouco se lixando para o apenamento, porque ele vê que é um apenamento muito leve, muito simples. Na última reforma do Código Penal brasileiro, nós tivemos mais de 100 artigos que foram considerados crimes de menores potenciais ofensivos. E esse 208 entrou nessa leva, né? Então ele é considerado um crime de menor potencial ofensivo. E os crimes de menor potencial ofensivo basicamente não dão prisão, porque existe o que você está falando, as medidas alternativas. Então, o cidadão ele
ele comete esse crime, vamos dizer assim, essa enormidade contra o respeito e a dignidade e a liberdade de fé de uma pessoa, de um outro cidadão ou de alguma entidade, e, infelizmente, ele sabe que aquilo não vai acontecer nada. É uma sensação mesmo. Sensação não. É, na verdade, uma ideia de impunidade. Porque ele sabe que ele vai ali na audiência de custódia, por exemplo, caso seja um crime de flagrante ou não, e ele sequer vai preso. Então, assim, esse é um problema que deve ser resolvido pelo legislador federal. Eu acho que tem que ser ponderado, já existem legisladores, deputados e senadores. Aliás, aproveitando que o senhor está falando, tocando neste assunto, aquele episódio envolvendo o deputado presidente da Frente Parlamentar Católica, Givaldo Carimbão, que teve uma discussão com o ministro da Cultura semana passada, em que ele estava mostrando as imagens do que foi feito com a figura da Virgem Maria, as ofensas à figura da Virgem Maria, coisas pornográficas que foram feitas, e quando ele, então, ali naquele momento apresentou, um outro pastor deputado já tinha apresentado também, e o ministro disse que não, que aquilo era arte, então aí ele se inflamou e disse, se fosse com a sua mãe, que deu aquela problemática toda. Ele mesmo, o deputado Givaldo Carimbão, já tem um projeto de lei para tornar este crime gravíssimo e o apenamento gravíssimo para que não se ofenda mais os símbolos religiosos no Brasil. Então, isso realmente já está sendo proposto. Não tenha dúvida, e evita conflito entre as religiões, né? Evita e demonstra de forma mais específica, através da atuação intimidatória dos efeitos da pena, que a pessoa pratique esse tipo de indignidade, eu chamo de indignidade, porque esse tipo de desrespeito não é tolerado pela Constituição Federal Brasileira, onde nós temos aqui os nossos princípios de direitos fundamentais, que na verdade eles estão ali entre o artigo 5º e 17 dessa Constituição, que aqui está na mesa, e eles representam atos de direitos humanos reconhecidos após a Segunda Guerra Mundial na Declaração de Direitos Humanos de 1948. Pois é. Eu estava realmente nesses dias, eu estava pensando, eu falei, puxa, essas ofensas todas que vêm praticando contra a fé cristã, contra os símbolos religiosos, parece até que a gente não tem lei que puna isso, mas depois quando eu fui ver o apenamento, eu falei, é justamente pela fragilidade do apenamento. Mas agora eu quero perguntar ao senhor, vamos mudar de uma ponta a outra agora a nossa conversa. Nós estamos falando agora de crime praticado contra símbolo. E crime praticado em nome da arte. Pergunto para o senhor, o que é arte para um jurista? Bom, vamos lá, até deixar muito claro isso aos nossos telespectadores, num linguajar mais simples, usar aqui um diálogo mais simples. Nós primeiro precisamos entender o que é arte, né? O conceito de arte, eu poderia dizer que é tudo aquilo que está ligado à expressão humana. É a capacidade que o cidadão tem de expressar os seus amores e os seus desejos. Agora, isso não significa necessariamente que sempre os seus amores e desejos sejam amores do bem. Até porque o conceito entre bem ou mal, ele é diferenciado dependendo das culturas em que nós estivermos. Eu poderia dizer, por exemplo, que o direito é a arte de fazer o homem viver em paz. Olha, um conceito em que eu estou adaptando a ideia da arte dentro do próprio direito. Então, você conceituar a arte vai depender muito do costume, depender muito da sociedade em que se discute aquela arte. Talvez arte lá no Japão seja, em alguns aspectos, diferente de arte aqui no Brasil, como arte em alguns aspectos aqui seja diferente no Japão. Bom, o que ocorre, na verdade, é que estão deturpando o conceito de arte e estão trazendo para a sociedade brasileira a arte como sendo aquilo que tudo pode, tudo quero fazer. Eu aprendi uma coisa no colégio chamado Estela Maris, onde eu estudei aqui desde a minha infância, e aqui numa cidade chamada Taguatinga, aqui em Brasília, Distrito Federal. A gente sempre fazia algumas bagunças quando a gente era criança, né? E a professora sempre nos alertava, olha, cuidado com a liberdade e a libertinagem, que são conceitos antagônicos, conceitos diferenciados. Então, estão trazendo para o conceito da arte não a liberdade permitida na Constituição Federal Brasileira, mas o conceito da libertinagem, introduzindo determinados padrões de comportamento como se aquilo fosse uma normalidade, o que de fato não é. Eu vou dar um exemplo aqui interessante sobre o que eu estou falando. A Constituição Federal Brasileira, lá no seu artigo 227,
ela, no parágrafo 4º, ela disse, eu prefiro ler para não dizer que é coisa que está saindo da minha cabeça. Ela diz o seguinte: a lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente. Não precisa nem a gente ir pesquisar na Bíblia. A legislação brasileira, ela pune de forma severa e intensa quem comete esse tipo de abuso. Olha, o que seria esse tipo... Eu vou fazer assim, antes do senhor aprofundar, e para a gente ainda não chegar na questão do envolvimento da criança em tudo isso, eu vou voltar um pouquinho mais ainda no conceito de arte, porque agora à tarde a presidência da CNBB, ela emitiu uma nota, e a nota tem por título Vencer a Intolerância e o Fundamentalismo. E aí citou, inclusive, aqui um versículo do livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 31. E Deus viu tudo quanto havia feito e era muito bom. Mas eu vou trazer aqui agora a palavra, ou a leitura de trecho dessa nota, feita pelo arcebispo de Salvador, na Bahia, Dom Murilo Ramos Krieger, que é vice-presidente da CNBB. Exatamente o primeiro trecho que a gente separou fala da arte. Vamos ouvi-lo. Em toda a sua história, a Igreja sempre valorizou a cultura e a arte por revelarem a grandeza da pessoa humana, criada à imagem e semelhança de Deus, fazendo emergir a beleza que conduz ao divino. A arte é como uma porta aberta para o infinito, para uma beleza e para uma verdade que vão mais além da vida cotidiana. Bento XVI, em 2011. O mundo no qual vivemos, ensina Paulo VI, precisa de beleza para não cair no desespero. Mensagem aos Artistas, 1965. Reconhecemos que para transmitir a mensagem que Cristo lhe confiou, a Igreja tem necessidade da arte. São João Paulo II, Carta aos Artistas, 1999. Somos, por isso, agradecidos aos artistas pela infinidade de obras que enriquecem a cultura, animam o espírito e inspiram a fé. A beleza como a igreja olha para a arte, a nobreza como a igreja trata a arte. E aqui está demonstrando justamente que a gente não pode perder este olhar quando falamos de arte, quando tratamos de arte, né? E essa arte abordada pela igreja é a boa arte. É aquela arte vinculada à livre expressão da atividade intelectual, artística, científica, aquela que vem trazida dentro da Constituição Federal Brasileira. A gente não quer aqui dizer que ninguém, se achar que é arte andar pelado, a gente não está querendo dizer que você não pode andar pelado. A questão não é essa. A gente também, a observação da lei não é nesse sentido. Agora, existem padrões determinados culturais, não é? Culturais, costumeiros, em algumas sociedades, e que são transformados em lei, principalmente aqui no Brasil, que não admite, por exemplo, que você saia pelado na rua. Ah, mas eu quero sair. Mas a nossa legislação não admite isso. Ah, mas eu quero andar pelado. Então, você se reúna num local apropriado, né, em que você respeite o direito daqueles que não querem lhe ver pelado. Onde haja um ordenamento, exatamente, uma regulamentação que permita aquilo reservadamente. E você viva a sua arte. Agora, o que a gente não pode trazer é a arte da libertinagem, porque a arte da libertinagem, ela foge da boa arte, conforme foi dito aqui agora, pelo religioso. Nós passamos a ter a má arte. E essa má arte, ela influencia de forma negativa o comportamento e a paz social, que são os conflitos. A gente começa a ver os conflitos, os burburinhos todo dia, exatamente por se achar que arte é liberdade, mas não libertinagem. Daqui a pouco a gente vai aprofundar tudo isso. E você de casa que está acompanhando, olha, vai mandando sua mensagem para cá. A gente vai partir do próximo bloco, já começar também aqui a atender você, as questões que você for aí enviando para cá, as perguntas, se quiser fazer ao nosso convidado também. O número que está aparecendo aí no seu televisor, pode mandar para cá via WhatsApp a sua pergunta. Vamos ao nosso intervalo, primeiro intervalo, a gente volta já já.